Ok. Bem, onegaishimasu. Me chamo de Matsuda, que moro em Macaé, estado do Rio. Bem longe do centro do Rio de Janeiro, porém estou dentro do estado do Rio de Janeiro. Hoje eu vim aqui para falar sobre conhecimento de básica de judô, porque estamos ouvindo muitas aulas que falam de Kihon Dosa ou Kihon Chishiki, uma forma que todo mundo fala muito fácil, porém muita gente talvez não está entendendo quais são os Kihon Dosa, Kihon Chishiki. Por isso que eu vim aqui para esclarecer como, principalmente estamos aqui, Judo no Kiso Chishiki, significa que conhecimento básico do judô, né? Isso pela kanji, porque kanji é uma forma de significado muito maior de significar, explicar as coisas para a gente. Então, eu gosto muito de pesquisar, como ler aqui, né? Tem 7 dicionários que me ajudam e outros livros de renomados professores que escreveu. Estou sempre atrás desses, para que eu também quero aprender junto com os senhores, né? Então, por que isso? Porque a lei da natureza são, aqui fala, Dai Sensei Tachiwa Takai Sarete imasu. Significa que Dai Sensei, seus professores, professores dos professores, estão como lei da natureza, envelhecendo e está indo para outra plataforma. E eu também, uma hora, vou chegar lá. Porém, gostaria de especificar de forma muito importante, porque aquele que ouve falar, né, é uma forma que quando passando uma outra pessoa, isso vai modificando o tempo todo. Isso pode ser que chama de evolução, porém evoluindo muito fácil e muito radicais também acontece, né? Então eu vim aqui para falar de original das pronúncias originais, significados originais, toda forma, porque eu vim do Japão quando eu tinha 18 anos, né? Então, uma forma que eu consigo ler e escrever ainda sobre Nihongo, linguagem japonesa. Portanto, eu faço questão de dizer que sempre busco o original possível. Então, está tudo escrito aqui, né? As coisas, kanji, está explicado o que significa. Daí que os senhores vão entender quanto é uma coisa diferente que vai aparecer isso daí, né? Modos de pronúncia de Brasil, né, e em outros lugares são diferentes. Principalmente eu moro aqui no Rio de Janeiro, são pronúncias que estão sendo bastante mudando, porque R estão transformando apenas H, pronúncia H como Renhaku, né? Ou Shihan com AR. Isso é uma forma bastante fora do original, portanto, meio que eu gostaria de apontar, né, sobre essas R, H, CH, chi. Há pouca gente que pronuncia chi, né? Tsu, tsu não, tsu. E KK está escrito porque, não estou rindo não, mas esse aqui chama de tsukomi. Quando a pronúncia de acomodação fonética, de quando atropeça, né? Utiliza desse tipo de escritura de 2 Ks, 2 Ts, dessa forma. Então, isso na aula a gente vai explicar como, né? O que eu gostaria de falando sobre kata, passa a ser gata, harai passa a ser barai,
Koshi passa a ser goshi. Por que isso? Porque quando, como está escrito aqui, né, acomodação fonética é uma forma de fala, mas fala fácil, bonito, né? Por isso que primeiro a posição que quando vem, kata, isso, quando vem na segunda posição, ele transforma em gata. Isso é muito natural no Japão e gostaria que vocês entendessem como que consegue raciocinar isso. Harai também, quando vê na primeira posição, harai. Harai goshi. Harai, mesma forma de harai de deshi harai, deshi barai, ou kriyashi barai. Tudo isso transforma o mesmo significado, porém, para senhores que não estão acostumados, né? Isso pensa que nós, por que está transformando isso? Então, isso eu gostaria de falar sobre rei-ho. Rei-ho é apenas cumprimentar, né? Quando os senhores entram no Google Translator, fala de rei-ho. Ho também, da mesma forma aqui, está com Macron. Tem escrito aqui, quer dizer, escondido uma pronúncia de rei-ho, é verdadeira pronúncia, rei-ho. Rei-ho, ho é uma forma, jeito, né? E se não tiver esse U aqui atrás, os senhores não vão entender o que é Hou. Hou depois eu vou explicar, mas Rei Hou, quando eu falo em Rei Hou que entrou, simplesmente cumprimentar. Então, as senhoras estão buscando linguagem de judô assim. O que é Rei Hou? Entra o Rei Hou, aparece lá. Cumprimentar. Sim, existe cumprimentar, uma forma de cumprimentar, sim. Porém, tem dentro desse kanji, tem muito, muito mais do que isso que fala nesse rei-ho. Como, por exemplo, né, na hora de cumprimentar, a gente cumprimenta, onegai shimasu. Desce que quando a gente, competição, né, não abaixa tanto a cabeça porque onegai shimasu. Porque já estou olhando pelo outro, para que consiga ter a atenção sempre. E quando a gente fala de uma pessoa sensei, por exemplo, né, a gente nunca vai fazer de onegai shimasu para dar sensei, não. Por quê? Porque o Senhor está respeitando com todo, né, respeito de estou aqui para entregar todo o meu sentimento, né, a gratidão ao Senhor, para que tenha respeito um ao outro, né? E esse significado é pouca pessoa que passa. Então, o judô do Brasil está bastante assim, modificando, e eu estou querendo aqui para deixar, pelo menos antes de ir para outra patamar, gostaria de deixar meus conhecimentos para aqueles que gostam de estudar junto comigo, né? O que eu estou tentando aqui. E o porquê que está aqui, lata de sardinha está escrito aqui. Lata de sardinha é exatamente, Sensei Kano gostaria de passar dessa nossa cultura como muita educação, muita a respeito, muito a cultura que gente bonita que nós temos, né? Querer mandar dentro do Sardinha, porque estava exportando tudo desse judô tão bonita para cada país, para fora do Japão. E isso, cada país que chegou, né, cada um abriu como quiser e degustando como quiseram. Porém, aqui no Brasil, tem muitos imigrantes que ajudaram a abrir e degustar e saborear a tal caldo de sardinha, que são o principal conteúdo do nosso disciplina, cultura, modo de explicação do nosso significado profunda, né? A forma bem diferente para saborear desse caldo que a gente está importando muito para que pessoas que aprendessem muito, porém hoje está sendo muito valorizado para
a ganhar a medalha, né? E isso está mudando muito dessa objetivo dele, que é formar melhor físico, sim, né? E depois, para vencer a competição, sim, né? E para poder ajudar papai, mamãe, sim. Porém, até aí, todo mundo está sabendo, mas que daí em diante, acho que a maioria das pessoas não sabe o que é aquele sensei, Dai Sensei, que deixou para a gente aprender. Depois disso, que tudo que aprendeu, servir à sociedade, estender a mão para ajudar um ao outro, que é o verdadeiro ensinamento. Isso que eu vim aqui para falar de latas de sardinha. Por isso que eu gostaria de, né, pudesse vocês, quer dizer, junto, né, estudar junto comigo, é isso. Também eu quero aprender muito para que podemos ampliar desse grupo para poder salvar o nosso país, que Brasil, porque eu tenho, né, 3 filhos, já teve 3, hoje em dia 2, mas meus netos estão por aí, então eu também defendo, né, cor de bandeira verde e amarela. O que é o Azari? Né? O que é o Azari? Exatamente o árbitro central que existiu, né? Ele sentiu realmente, existiu a técnica, teve a técnica, quase tirou Ippon, por isso que não foi Ippon, mas que o Azari é meio ponto que todo mundo fala, mas na verdade não é meio ponto. É quase que tirou Ippon, por isso que é o Azari. Porém, hoje em dia, está caindo de qualquer jeito, já está dando o Azari, né? Infelizmente. Mas aqui, Yuko. Yuko significa que Yu. É a mesma letra aqui. Azari, Yuko. Porém, mesma letra, mas tem uma forma de leitura de chinês e uma forma de leitura japonês. Saber que cada nós temos o que, uns 35 mil letras que você tem que aprender para viver na nossa sociedade, né? Quer dizer, 35 mil, a gente imagina 2 vezes. 70 mil tem que aprender a falar e escrever. Por isso que a gente estuda muito, é isso, né? Então, Yuko significa que teve. A significado é a mesma coisa. Teve quer dizer, tem, viu. Eu vi realmente essa aqui, eu vi a técnica, quase que tirou o Ippon. Essa aqui, Yuko significa que esse ko é validade. Quer dizer, então teve validade de técnica que ele aplicou. Por isso que Yuko. Então, por isso que, né, fala de Yuko, teve validade do técnica, chama-se Yuko. E há pouca gente conhece, né? Mas que, como está aqui, é um monte de dicionário, que cada dicionário aqui, de simplesmente catar de uma letra, desse aqui deve ter uns 30 catar de kanji, espécie de kanji, está escrito aqui. Eu tenho que saber qual tipo de kanji que está escrito lá, porque senão, Matsuda, por favor, me explica o que significa takata. Bom, só trazendo o kanji para eu explicar, porque se eu traduzir de uma forma diferente, completamente muda. Então, quero que quando vem me mandar qualquer tipo de e-mail, bote kanji para mim, que senão também eu não vou saber o que é. Né? É por isso que tem aqui tantos dicionários, porque eu não quero fazer errar, né? Como eu ensino para minhas crianças, que cultura japonesa, tem Deus no nosso corpo. Tem Deus metade, muito bom, e metade para cá, meio preguiçoso, meio ruim. Então, tudo que você faz
sempre seu Deus está te olhando. Você está te olhando, você mesmo. Então você tem que vencer essa dificuldade, né? Essas coisas que eu gostaria de passar para vocês, tudo isso, na próximo janeiro. E tiveram muitos alunos dentro do... Segunda vez que eu estou abrindo, né? E tiveram muita, assim, muita felicidade de ouvir que gostaria que tivesse outro, como aquele que eu fiz, aulas com Kanji junto. Quero aprender junto com vocês. Das aulas passadas, né, já está terminando, porém, judô é um assunto não acaba nunca. Então, gostaria de, né, cada aula que eu passo, jamais ficaria junto, igual, mas eu gostaria de passar aos senhores, estudar junto comigo, porque eu tenho certeza que eu vou aprender com os senhores junto. Estou convidando, né, dessa segunda 2021, quero começar o outro tipo de aula, porque judô nunca será igual. Portanto, amigo, eu estou aqui esperando os senhores todos, estudarmos junto, né, para que possamos crescer junto. Estou querendo simplesmente elevar conhecimento de judocas para cima. E os professores precisam melhorar também, então, por isso, me desculpa. Arigatou gozaimasu.